O teatro, claro, é completamente diferente da televisão, nada tem a ver com a novela que assistem em casa. Nós, e quem faz teatro, só faz para o público, portanto, o que nós... É verdade que nós representamos com a mesma seriedade para 3 ou 300 pessoas, mas de facto o nosso trabalho é para o público. Sentimos que valeu a pena trabalhar, que valeu a pena aquele tempo de encenação, que valeu a pena construirmos uma personagem, se for para o público assistir. Eduardo Contente já vestiu a pele de várias personagens nos palcos dos Açores desde os anos 80. É ator e membro da direção do grupo de teatro Alpendre. Vamos conhecer melhor o homem e o artista. Olá, Eduardo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui nos estúdios da Vitec. É um gosto recebê-lo aqui. Eduardo, não foi fácil convencê-lo a estar aqui connosco, não é? Pelo menos à frente das câmaras. Parece uma pessoa mais recatada. Como é que uma pessoa mais recatada sobe aos palcos para representar? Olá, muito obrigado pelo convite. É de facto uma pergunta que eu não sei se consigo responder, mas chegar ao palco é um processo difícil, para mim pelo menos. Temos os ensaios, é claro, mas o construir a personagem e ficar com a sensação de que ainda não está pronta, que era preciso fazer mais, é de facto um processo difícil. No entanto, depois, quando se dá a apresentação, por exemplo, nomeadamente a estreia, aqueles segundos antes, aqueles tempos antes, aquela borboleta no estômago, na barriga, mas depois, quando começa, vai. E aí acho que esquecemos o medo e a preocupação de fazer o trabalho, de apresentar um bom espetáculo, faz-nos esquecer de facto que estamos ali perante um público. O que quer dizer que uma pessoa mais introvertida, não é? Tem toda a hipótese de ser um bom ator e de representar bem, não é por isso que o deixará de ser, não é? Eu acredito que sim. Eu, no dia-a-dia, sou brincalhão, sou extrovertido. Aliás, é engraçado que eu vou para o Alpendre por sugestão de um amigo que, pelo facto de nas nossas saídas, presenciar as minhas brincadeiras e achar que eu estava sempre bem disposto e tipo, não propriamente anedotas, mas a brincar com determinadas situações, me diz, tu devias ir era para o Alpendre. Achou, talvez, que com esta uma vontade com que eu brincava, que era a pessoa certa para estar no teatro. E, de facto, eu aceito o desafio e chego ao Alpendre e, ironia do destino, não para fazer nada de cómico. Nessa altura, o Alpendre apresenta uma peça de época, As Sabuchonas de Molière. À falta de melhor, eu sou, atendendo à idade, sou convidado a fazer o par protagonista da peça e é um trabalho, portanto, como eu dizia, não tem nada a ver com comédia, é uma sátira e é encenado por um ator e encenador do Teatro Dona Maria II, Rui de Matos, que nos passa a velha escola, ou seja, aquela representação rígida, a movimentação, os termos muito clássicos, esquerda alta, centro-direita, centro-esquerda, isso na movimentação do palco. Ou seja, eu deparo-me com uma situação completamente diferente daquela que eu esperava. Eu aceitei o desafio pensando, eu sou brincalhão, eu vou ser o palhacinho no palco. E de facto isso não acontece, nem mesmo no trabalho a seguir. Aliás, nos 2 trabalhos seguintes. Mas depois, bem mais tarde, então,
sou convidado também a fazer uma personagem, e aí sim, era um texto de um escritor francês, Francis Weber, e o texto só por si já valia muito, mas era aí sim uma figura cómica, e aí senti que podia dar mais de mim, ou seja, podia ir buscar aquela minha fase de brincalhão e não é, de folgazão. Eduardo, já vamos falar no alpendre e nas sabichonas mais à frente. Para já, o seu início, ou aliás, o início do seu percurso, foi na televisão ou no teatro? Pergunto isto porque é mais ou menos aliás, é na mesma década, exatamente, ali meados 87, 88, sim, que começa no alpendre e também participa num trabalho de Zeca Medeiros. Isso. Aliás, começa precisamente por aí. A minha primeira experiência nestas áreas é a participação na Balada do Atlântico do Zeca Medeiros, uma simulação do comércio de Angra, da chegada das naus, gravada no Negrito, em São Mateus, e de facto faço parte daquela encenação, nada de representação propriamente dita, era uma figuração. Mas achei uma experiência muito fantástica na altura, não é? Uma novidade absoluta. Somos convidados a trajar à época, dão-nos indicação de movimentação do que devemos fazer, e apesar de depois a apresentação ser muito curta, não é? O tempo que demora as filmagens, portanto, aí o primeiro contacto é assim uma admiração, como é que para minutos de um trabalho, por trás estão muitos movimentos, muito tempo de filmagens, direção de atores, de encenação, portanto é uma novidade, de facto. O Comércio de Angra foi gravado no Negrito, como já disse, tem letra de Álamo de Oliveira e música de Aníbal Raposo. Como é que foi esta experiência no sentido de partilhar espaço com outros atores, com colegas? O próprio Luís Bettencourt, o Luís Bettencourt também participa nesse trabalho. Sim. Susana Coelho, se não estou a Susana Coelho, grandes vozes. Aliás, a Susana Coelho, uma voz extraordinária. É aí que eu conheço o Luís Bettencourt, de quem depois fico amigo e com quem depois participo em filmagens de videoclipes dele. De facto, alguém que nunca tinha estado na televisão, claro, nem à frente de uma câmara, de repente vê-se na frente do grande Zeca Medeiros. E apesar de não é ali que conheço o Luís Bettencourt, mas nota-se que é alguém que já estava naquela área. Há depois 2 ou 3 atores de São Miguel, e nós, que éramos praticamente figuração, apercebemos que estamos na frente de alguém que já representa, de alguém que já tem contacto com a televisão. Mas eu achei uma experiência fantástica. Essa fica por aí. Depois então é que aparece o alpendre, que é outra coisa completamente diferente, ou seja, estar em palco não tem nada, mas nada mesmo a ver com estar na frente de uma câmara. É uma experiência completamente diferente. Até porque à frente da câmara podemos gravar a mesma cena várias vezes e no teatro isso não acontece. Portanto, o que saiu. Trabalhamos sem rede, não é? Ou seja, é verdade que trabalhamos bastante, porque é uma peça que demora semanas ou às vezes meses, mas seguramente muitas semanas. Somos treinados, não é? Representamos aquilo muitas vezes. Agora, a partir do momento em que começa a peça, o pano abre ou não, a partir daí é um trabalho sem a rede, portanto não vamos parar. Se há uma branca, como acontece muitas vezes, e também já me aconteceu a mim, que pode ser de um segundo, mas aquele segundo é assim uma eternidade. O pânico que gera faz-nos pensar, pronto, eu estraguei tudo, isto agora não vai mais, já não conseguimos seguir em frente, mas de facto não há o corte, ou seja, é outro trabalho completamente diferente. E o que acho mais interessante é, da minha
singela experiência com as câmaras, o público, o estar num espaço maior ou menor. Já representámos no Teatro Angarense, que é uma sala grande, e no Alpendre, como se sabe, aquela sala-estúdio. O público estar mais perto ou mais longe, nós sentimos o calor, sentimos a respiração das pessoas. Há a chamada quarta parede. Nós, em vez de estarmos na frente desta máquina, uma ou duas ou três máquinas, não, temos, apesar da iluminação ser no nosso sentido e quase que não identificamos as pessoas, mas ao mesmo tempo sabemos que está ali uma moldura humana e que aquela gente está com os olhos postos em nós. E podem reagir? E podem reagir. Isso é muito interessante. Nessa peça que eu falava do Francis Weber, que era Os Idiotas, claro, a personagem que eu fazia era um trapalhão, um idiota. E toda a peça, ele engendra ali umas artimanhas e faz uma confusão enorme. E principalmente em São Miguel, há uma altura em que eu percebo que uma senhora diz: ai, Jesus, lá vai ele outra vez, lá vai ele estragar tudo, lá vai ele danificar o que estava feito. Mesmo até quase no cenário, porque eu ia pegar numa coisa, deixava cair, há uma altura que eu tropeço e dá a ideia que eu vou partir o que está na minha frente. E, portanto, o intercâmbio com o público é qualquer coisa de extraordinário. Portanto, então, podemos dizer que esse pormenor faz para si toda a diferença. Se tivesse que optar entre televisão e teatro, optaria pelo teatro, é isso? Sim, parece que eu vou dizer o que dizem os atores, porque eu não me considero um ator. Acho que já tive a ousadia de subir ao palco e representar. Contra opiniões de alguns amigos, eu sinceramente não acho que sou um ator, porque eu penso que para ser um ator é preciso ter formação, e isso infelizmente nunca aconteceu. Acredito que tenha algum jeito para a representação, a julgar pelas críticas e as pessoas, o feedback que as pessoas me davam do trabalho que viam era positivo, mas de facto, se tivesse que optar, seria pelo teatro. Embora a pouca participação que eu tive na Balada do Atlântico e depois num filme Jogo Duplo, uma pequeníssima participação também. Anzani? Do Anzani. É diferente, não é? É uma experiência diferente. E mais uma vez aí, como se falava, se nos enganarmos, corta, o plano não é, a luz não está ideal, esperamos, dá tempo de revermos as falas, dá tempo de emendarmos um movimento que fizemos. Embora o teatro seja o tal trabalho sem rede, mas em termos de representação é o principal, sem dúvida. Mas, Eduardo, não acredita então que a pessoa possa ter um dom e neste caso que estamos a falar no teatro, representar bem? Portanto, para si, a formação é determinante para se alcançar, neste caso que estamos a falar, alcançar o estatuto de ator? Eu penso que sim. O estatuto de ator, acho que só mesmo com a formação. Agora, há atores muito maus, não é? Como em todas as profissões. Há maus médicos e bons médicos, maus professores e bons professores, e há seguramente atores com muita formação e que vão ser sempre maus atores. Portanto, como dizia, a meu ver, um ator, verdadeiramente ator, é o que tem carteira profissional. Agora, os amadores, nós os amadores e nós que representamos em qualquer que seja o palco, até mesmo nos palcos da nossa ilha, quando das danças de carnaval, conseguimos, se calhar, alguns são até melhores, não é, do que os chamados atores. E há uns que têm mais jeito e outros com menos jeito. Se calhar, é como dizia, às tantas é um dom, não é? Ou uma maior facilidade de entrar naquela personagem, de conseguir ir ao encontro daquilo que nos é pedido pelo encenador.
Alguma vez pensou em ir para fora e ter formação e fazer carreira mesmo de ator? Ou no futuro, quem sabe, produção, encenação ligada ao teatro? Nem mais, ou seja, fiquei, como dizia, maravilhado na altura da Balada do Atlântico. Começa uma amizade com o Luís Betancourt, começo a gravar seguramente dois videoclipes das músicas dele. Depois ele começa a dar espetáculos e eu, nomeadamente aqui na Praia da Vitória e também em São Miguel, e eu entro com aquela gente, não é, em palco, e estou por trás e começo quase que a trabalhar, A relacionar-se com os artistas. E, sinceramente, na altura eu estava já a trabalhar onde trabalho hoje e um dia chego ao meu serviço e digo ao meu colega: olha, eu acho que vou seguir a carreira artística, vou-me despedir, não é? E não propriamente ator, mas a carreira artística está por trás das câmaras, ou à frente das câmaras, ou a representar. E ele, muito ponderadamente, diz: tu achas que isto é uma boa decisão? Aqui tens o teu trabalho, tens um vencimento seguro, sabes que isto não dá pão e tu vais arriscar isso. E eu fui ficando e afinal não aconteceu. Mas, de facto, pus essa hipótese. Não sei o que é que aconteceria se tivesse ido por diante. Quando é que se deu conta que o teatro era mesmo importante na sua vida? É importante. Aconteceu algum clique? Alguma peça? Alguma personagem? Sim. Alguém que tenha conhecido no mundo do teatro que tenha feito mesmo... tenha elucidado: sim, eu preciso do teatro. É importante para a minha vida. Eu, curiosamente, não sei se é assim tão importante. Aliás, eu tenho há muitos anos que faço parte do Alpendre, mas com interregnos de alguns anos. E precisamente porque sou muito autocrítico e cada vez que se fazia alguma filmagem de uma peça e eu via, achava sempre que estava mal, isto sou um canastrão, não gostava de me ouvir, nem de me ver nas movimentações e portanto, não sei se alguma vez achei que era de facto muito importante o teatro. No entanto, o teatro na minha vida, no entanto, essa peça, precisamente, esse trabalho do Jantar de Idiotas, foi de facto aquela representação em que eu achei que sim, que tinha feito qualquer coisa, que tinha dado de mim, que me sentia, vamos lá, minimamente realizado. Ou seja, aí eu consegui, acho que o Eduardo que as pessoas achavam que eu era fora do palco, refletia-se nesse trabalho. E de facto deu-me vontade de continuar. Pensei, quem sabe se eu até tenho jeito para isso, se é por este caminho que eu vou. A seguir fazemos uma outra peça, em que um trabalho completamente diferente, e aí tive uma dificuldade que foi sair dessa personagem marcante, o idiota do Jantar de Idiotas, e logo de seguida, no mesmo ano, pegar numa outra personagem que também era estereotipada. Assustava-me porque eu ouvia-me, ainda como um idiota, o texto, claro que era outra coisa completamente diferente, mas havia coisas que eu dizia, expressões que eu próprio achava que estava a ser o idiota. E aí pensei, bom, isto afinal é difícil, se calhar eu não tenho Foi jeito difícil despir a camisola, é isso? Sim, foi porque, para já foi talvez uma das peças que tivemos mais, pelo menos das que eu representei, que tivemos mais atuações, durou algum tempo. Eu comecei, quanto mais fazia, mais gostava de fazer aquela personagem. De facto, havia
um público, quem assistia e depois vinha a falar comigo, dizia que gostava e eu sentia de facto que fazia-me sentir que estava a fazer um trabalho bom. E, não portanto, foi há muitos difícil. anos, não foi há muitos anos essa peça. Não, o Jantar de Idiotas foi em 2009. É recente. É recente, Coincidiu. sobretudo se compararmos com Sim, as Sabichonas. Com as Sabichonas que estão lá atrás, décadas atrás. Coincidiu, é engraçado que coincide com o convite para fazer parte da direção do Alpendre. Portanto, é nessa altura que eu faço parte da direção e que se faz esse trabalho. Eduardo, já falamos então numa peça de 2009, Os Idiotas, em Molière, na peça As Sabichonas. Há também aqui uma indicação no seu currículo que, portanto, dois trabalhos, Viagem a Damasco, de Norberto Ávila, Uma Hortência para Brianda, de Álamo de Oliveira. Nós estamos aqui a falar, neste caso, em autores locais e autores próximos, até porque o Álamo de Oliveira é sócio fundador do Alpendre. Há pouco falámos de autores estrangeiros e que nem estão já entre nós, pelo menos Molière. Como é trabalhar um texto sabendo que o autor do texto, portanto, quem escreveu aquela personagem pode entrar pela porta dentro e ver e assistir e opinar e até, quem sabe, ficar muito feliz ou zangado. Por ver como está a ser tratada a sua personagem. Nem mais. Que terá levado muito tempo a criar. Como é que se lida com isto? De facto, a seguir às Sabichonas de Molière, é logo o trabalho do Norberto Ávila, o dramaturgo açoriano. E o mesmo encenador, portanto, o Rui de Matos, que encena as Sabichonas, encena também esse trabalho. Outra coisa completamente diferente, claro. E, de facto, a responsabilidade é maior. E eu lembro-me que, na antestreia, o Norberto Ávila estava presente e aí eu senti que tinha ainda que ser mais rigoroso, quase que dizer ipsis verbis o texto, precisamente com medo que ele dissesse não, mas atenção que falta aí qualquer coisa. E até que ponto é que podíamos alterar aquilo que ele tinha escrito, não é? Portanto, é de facto uma responsabilidade maior. Se bem que na outra peça também foi um trabalho muito sério e tentamos ser o mais fiéis possível. Mas, de facto, o autor não estava lá para pelo menos nos ensaios, nunca podia chamar a atenção. Eu não escrevi assim, ou eu prefiro que tu digas isso. O mesmo acontece com o Álamo de Oliveira, e que também que ensinou essa peça, escreveu e ensinou. E aí, eu lembro que nos ensaios ele queria, de facto, ouvir tudo o que tinha escrito. O caso do Norberto Ávila, ele não assistia aos ensaios, nós não sentíamos isso logo, mas com o Álamo, que desde o primeiro ensaio ele esteve connosco, ele não deixava de facto passar nada, ou seja, ele sabia o texto, já estava a lê-lo com certeza, mas se não dizíamos uma palavra ou se a intuação não era aquela que ele queria, ele chamava a atenção e dizia, lê outra vez, falta aí qualquer coisa. Portanto, são experiências muito diferentes e muito enriquecedoras, eu acho. Neste caso, onde é que fica o improviso? Onde é que fica o espontâneo? Não fica? Onde é que fica a criatividade? É uma boa pergunta. Nós damos sempre qualquer coisa de nós. O encenador pede-nos qualquer coisa, direciona-nos, mas ele também deixa espaço para a nossa criatividade e aproveita alguma coisa que fazemos. No caso do texto do Álamo, não vale a pena pôr nenhuma bucha, só se fosse mesmo para salvar uma situação. Aí ele não permitia, de facto, que puséssemos nada, nenhuma palavra nossa. Mas, ao mesmo tempo, à medida que nós vamos fazendo, começamos, aquilo talvez deixa de ser tão do escritor e passa a ser aquilo que ele escreveu visto por outra pessoa. Mas salvaguardando sempre que um encenador dá sempre a indicação de
como é que quer, onde é que quer que comecemos uma cena, quando é que nos sentamos, quando é que nos levantamos, que movimentação é que fazemos em palco. Até porque o mesmo texto com um diferente encenador, a visão vai ser diferente. Completamente diferente, ou seja, ele tem outra vida. As mesmas palavras, o mesmo texto, vai ter uma leitura diferente. Não sei se completamente diferente, mas seguramente diferente de encenador para encenador. Eduardo, é natural de São Mateus da Calheta, concelho de Angra do Heroísmo, uma freguesia pescatória, não é? Conhecida e muito procurada pelo seu peixe de excelência. Sem dúvida. O que é para si mais significativo na sua freguesia? De facto, ser uma freguesia pescatória dá-lhe uma popularidade sui generis, não é? Quando nós damos a volta à ilha, por exemplo, apercebemos que São Mateus é completamente diferente. Tem movimentação, tem sempre movimento, não é? Tem vários cafés, tem os restaurantes, é muito procurado pelos turistas, claro, para os restaurantes de marisco e peixe fresco, e acho que aquela gente é diferente. Eu lembro-me que no Carnaval eles faziam-se bailes, mas bailes com música que chamávamos música de aparelhagem, portanto punha-se os discos e para já num som muito alto, em que toda aquela área ali no Porto de São Mateus, mesmo que não quisesse, ouvia. E depois havia uma animação muito grande, não é? As pessoas, brincadeiras de água e farinha e balões, e acho que até pessoas da cidade gostavam de ver aquela movimentação. E uma coisa que me chamava a atenção era, dava-me a ideia que os jovens faziam questão de se apresentar de uma maneira diferente no Carnaval, ou na altura, que agora é moda, mas na altura não, ou umas calças rasgadas, ou amarrar um lenço de uma determinada maneira, ou um colete, ou uma camisa diferente. Acho que é uma particularidade daquela gente do mar, daquela gente que está ali junto ao mar e que convive com... Eu penso que eles que estão mais abertos porque convivem mais facilmente com quem chega, não é? Porque, por exemplo, um estrangeiro que passe, ou um turista nacional, que passe numa das nossas freguesias, não se demora muito. Ali, desde sempre, parou, estacionou o carro, teve talvez 2 dedos de conversa nem que seja para pedir uma informação, e depois foi almoçar ou jantar ao restaurante e acho que deu uma outra abertura àquela gente. Portanto, as pessoas e a paisagem, não é? Cativam Sim, bastante. Dúvida. Em que medida é que estas vivências no local, portanto, no berço, na freguesia, na sua casa, podem contribuir ou podem servir de base para a construção de uma personagem? Vai buscar alguma coisa à casa-mãe, digamos assim? Eu acredito que sim. Nós somos o resultado do sítio onde nascemos, da família que temos, logicamente, do grupo de amigos com quem convivemos durante muito tempo. E como eu dizia no princípio, de facto, o eu estar em contacto naquele meio talvez fez com que eu fosse mais extrovertido, mais brincalhão e como eu dizia, chamava muito a atenção aquela maneira diferente dos jovens serem, e eu também queria ser assim. Eu na altura também quis deixar crescer o cabelo, quis usar uma pulseirinha diferente, porque eles também usavam, e eu queria sempre estar mais à frente, ou seja, nunca quis ser aquele menino bem comportadinho, muito direitinho. Irreverente, não é? Irreverente, sim, sem dúvida. E em relação ao ambiente e às vivências do seu trabalho? Portanto, trabalha no Regimento de Guarnição número 1, instalado numa fortaleza, não é? Com uma grande carga histórica, não é? Tem a unidade militar mais antiga
de Portugal. Sim. Portanto, isto de ser civil e trabalhar com militares, também há alguma influência, também vai buscar alguma coisa ali, aquele ambiente, ou já foi buscar para construir alguma personagem? Já levou para o teatro, já levou para os palcos? Talvez. É engraçado. É polos opostos, não é? A vivência de São Mateus e a descrição que eu fiz, nada tem a ver com a rigidez da disciplina militar. Mas os opostos atraem-se, não é? Atraem-se. E se calhar muito necessário para haver um balanço, porque senão era sempre o maluquinho. E, portanto, isso se calhar é que me traz algum equilíbrio. Nas duas personagens que eu fiz mais, nomeadamente a das sabichonas, um personagem da época, talvez, mesmo sem querer, porque eu já trabalhava há alguns anos para os militares, talvez também me serviu, não é? Para estar em palco assim de uma forma mais serena, mais direitinho, não é? E no caso oposto, como dizia, para fazer a outra personagem de brincalhão, a vivência de São Mateus. Mas o que eu queria mesmo perguntar-lhe é como é que se constrói uma personagem? Como é que se constrói uma personagem? Como é que isso acontece a partir do momento que lhe dão o guião para a mão e dizem, tu vais ser o João, o Manuel? Como é que acontece todo esse processo? Nós lemos o texto e percebemos minimamente quem é. Se é alguém extrovertido, se é alguém mau, se é tonto. No entanto, o encenador também diz o que é que quer daquele João, ou do Francisco. Depois, nós temos que fazer um trabalho de introspeção, ou seja, ouvir o encenador e fazer um trabalho de casa, tentar observar as pessoas, não é? No meio onde nós estamos e tentar perceber se aquilo que eu vejo ou que ouço se me serve, se encaixa no João ou não é para fazer igual. Eu, por exemplo, lembro-me que quando foi do Jantar de Idiotas, há uma filmagem do Jantar de Idiotas, o filme, o Jantar de Idiotas, mesmo a peça. E eu fiz questão de não ver precisamente para não ficar influenciado pelo ator francês que fazia aquela personagem. Mas constrói-se de facto uma personagem vendo, observando, ouvindo o público. Acho que era Sofia de Melbrenner que dizia que um dos seus passatempos favoritos era sentar-se num café, ela fumar um cigarro, beber um café e ficar horas relaxadamente a observar o movimento à sua volta. Quiçá influenciou-a em alguns dos seus poemas, sem dúvida, porque de facto o observar e o ouvir ensina-nos muito. E o café realmente é bom para isso? E é bom também para arranjar notícias? Sim. Eduardo, já estamos na reta final da nossa conversa. Antes ainda de lhe colocar uma questão sobre o Alpendre, eu pergunto-lhe como é que foi esta experiência de participar em cortejos de abertura, quer das São Joaninas, quer das festas da praia. Portanto, estamos a falar de uma interpretação completamente diferente dos palcos. Exatamente. Mais uma experiência muito enriquecedora. O convite para fazer para participar no cortejo de abertura das São Joaninas de 2008, fazer a figura de um bispo. Foi, de facto, uma experiência diferente, sem dúvida. Não tem nada a ver com estar em palco numa sala, também não é nada parecido com as participações para a televisão, nem em videoclipes. É uma representação também, onde quer que nós representemos,
é um palco, ou seja, pode ser num terreiro, pode ser dentro de um contentor, pode ser numa sala. Nesse caso, era um carro alegórico e aquelas 2 horas que dura o cortejo, repetidamente a fazer o mesmo sketch, mas sempre diferente, porque encontramos reações. Nós vamos no carro, temos o público à nossa frente, nas laterais, claro, e nós vemos os olhares, os comentários. Eu fazia a figura de um bispo, fui trajado a rigor, e lembro-me que a minha preocupação era não adulterar ou não, como é que eu ia dizer, não profanar a figura de um bispo. Queria ser fiel. Queria ser fiel e não queria de maneira nenhuma acanalhar ou profanar a figura de um bispo. Lembro-me que comentei com o pároco da Sé na altura, porque eu fazia parte do coro, até que ponto é que isso podia acontecer. Ele disse: se o Eduardo respeitar o que vai fazer, é uma representação, não há problema nenhum. E um caso curioso foi, no meio daquela multidão, há uma senhora, quando o carro para, e eu faço aquela bênção na representação, há uma senhora que, com um olhar que eu não consigo identificar, que me olha assim com uma raiva, mas eu ainda hoje tenho dúvidas se ela achava que era um bispo de verdade ou se achava que eu estava a profanar, porque ela dizia qualquer coisa do género: vai, mas é para a igreja, vai, mas é para a igreja. Mas assim, e eu dizia: o que é que eu estou a fazer, o que é que esta mulher quer? Mas eu disse: não, eu tenho que continuar, e ignorei e continuei. A outra representação aqui na Praia da Vitória, em 2000, 3 anos depois, outra coisa completamente diferente, uma figura indefinida, com uma máscara feita em argila. Outra coisa completamente diferente, mas também fazia uma malabarista em cima de uma estrutura em ferro, que me deu também um prazer enorme. Eu tinha umas posições fixas, olhava o público durante uns segundos que aguentava, até as pessoas até não conseguir mais, e lembro-me também que as pessoas diziam: mas ele não mexe os olhos, mas ele parece que está... Ficavam intimidadas? Uma estátua. E sim, eu intencionalmente aproximava-me o mais que podia e fixava-me naquela pessoa até a pessoa ficar desconcertada. Mas foram, de facto, experiências muito, 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 muito gratificantes e enriquecedoras. Agora sim, falamos do Alpendre, é membro da direção. Estamos a falar de um grupo fundado em 1979. O mais antigo grupo de teatro da região, sem dúvida, e se calhar do país. E um dos mais importantes, não é? Mas a minha pergunta é: que lugar ocupa o Alpendre no contexto do teatro regional, no seu entender? Eu penso que é uma referência, se fala em teatro nos Açores, mas particularmente na Terceira, vem logo à baila o nome Alpendre. De facto, é o primeiro grupo instituído na Ilha Terceira, seguido logo do Pedro Mó, mas sendo um teatro, um grupo de cidade, considerado muitas vezes um teatro elitista e por vezes enverdou por esse caminho, de facto não se pode falar de teatro sem vir à baila o Alpendre. É engraçado que o Alpendre eu lembro-me que era quase como uma instituição assim, num nível muito superior. E eu lembro-me quando fui convidado a participar, a fazer parte do Alpendre, eu pensava: mas será que eu estou ao nível de ingressar num grupo de teatro? Portanto, é de facto um nome sonante. O nome de Alpendre não passa desapercebido no contexto do teatro nos Açores e Ilha Terceira particularmente. Muito diferente, naturalmente, dos tempos dos anos 80, em que participava nas Sabichonas, não é? Estamos a falar de um Alpendre já diferente, teve uma evolução muito grande. Como eu dizia também no início,
essa primeira experiência e o facto do Alpendre trabalhar com o encenador do Teatro Dona Maria II, o Rui de Matos, era uma escola antiga, um tipo de apresentação clássica. Depois foi trabalhando com a prata da casa, como nós chamamos, com o Walter Pérez, com o Frederico Madeira, com outros encenadores também, até mesmo do continente, mas, claro, foi evoluindo e hoje o tipo de representação já nada tem a ver com o Alpendre quando eu comecei. E seguramente com o Alpendre que começou, não é? Com o Alpendre do Álamo de Oliveira, que começa com a boa vontade e com a carolice de um grupo de terceirenses e de amigos, e que hoje é de facto muito diferente do grupo que foi constituído na altura. Eduardo, os terceirenses vão ao teatro? Eu acho que não vão como se esperava. Há Outros um público, tempos, é isso? Será isso? Público fiel, mas eu digo sempre, numa ilha que se fala que é uma ilha de teatro, e o facto o caso das danças de carnaval é de facto algo de extraordinário e muito específico desta Ilha Terceira. No entanto, o que eu digo sempre e o que me causa alguma admiração é que não haja mais público para o Alpendre e para o Pedra Mó e para outros grupos. Ou seja, há públicos, são realidades completamente distintas. A maioria do público do Carnaval, das representações de Carnaval, não tem interesse em ver o que o Alpendre faz, nem o que os outros grupos fazem. Isso, a mim, causa uma admiração, porque, como eu dizia também, o Alpendre muitas vezes enverdou por um teatro muito mais intelectual, por representações de performance, e de facto não é para o grande público. Portanto, aí não seria de esperar que houvesse curiosidade da parte de quem representa e de quem vê teatro no Carnaval. No entanto, textos como esse do Jantar de Idiotas, que era uma comédia, que é publicitado como uma comédia, e outras que fizemos, nomeadamente 2 trabalhos do Frederico Madeira, que ainda por cima também participa em danças de Carnaval, a mim causa-me uma admiração que até mesmo os companheiros de Carnaval, da própria dança que ele faz parte, não tivessem curiosidade de ver o que é que o Alpendre está a fazer, porque podiam dizer, a mim não me interessa ver uma peça de época, não me interessa aqueles textos muito pesados, mas sabendo que o Alpendre está a fazer, o Alpendre, por exemplo, quem diz o Alpendre diz os outros grupos, mas sabendo que um grupo está a fazer um trabalho mais ligeiro e mais... uma comédia, por exemplo, seria de esperar que houvesse mais público. Quero deixar aqui um apelo, um género de apelo, para terminarmos assim aqui a nossa conversa. Sim, que vão ao teatro. O teatro, claro, é completamente diferente da televisão, nada tem a ver com a novela que assistem em casa. Nós, e quem faz teatro, só faz para o público, portanto, é verdade que nós representamos com a mesma seriedade para 3 ou 300 pessoas, mas de facto o nosso trabalho é para o público, que sentimos que valeu a pena trabalhar, que valeu a pena aquele tempo de encenação, que valeu a pena construirmos uma personagem, se for para o público assistir. E penso que o público sai mais rico, gostando ou não, e tem todo o direito. Eu sentei-me, assisti a este espetáculo e não gostei. A crítica é sempre válida, principalmente se for uma crítica construtiva, mas gostando ou não, vai tirar sempre qualquer coisa de uma vivência diferente e vai aprender sempre qualquer coisa. Portanto, vão ao teatro. O teatro é uma expressão de arte nobre e vale a pena ir ao teatro. Muito bem, é então com este apelo que terminamos a nossa conversa. Uma vez mais, Eduardo, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Muito obrigado, foi um gosto. Continuação de um bom trabalho. Também, muito obrigado. Agradeço a todos também que nos estiveram a acompanhar através dos nossos canais. Até amanhã, fique bem.